Oi, oi, gente, tudo bem? O vídeo de hoje é para você que tem na cabeça que a faculdade é só ir para aula, fazer prova e no final de tudo isso pegar o diploma. Se você pensa assim, vem aqui que eu vou te contar um segredo. Bom, se você não me conhece, eu sou a Vitória Gonzalez e aqui nesse canal a gente fala um pouco sobre a minha vida, sobre como eu estou construindo ela, estudos, e hoje não vai ser diferente. Eu vim te mostrar que a faculdade não é só o que acontece dentro da sala de aula. Então fica por aí. Desde o começo da faculdade, e eu acho que até da vida, podemos dizer assim, eu sempre tive uma coisa na cabeça: eu não quero ser só mais uma. E não é esse negócio de querer aparecer e ter todo o espaço só para mim, não. Eu sempre quis fazer tudo o que tivesse ao meu alcance para que eu me construísse como pessoa e profissional. E digamos que eu fiz de tudo para que isso acontecesse, tudo mesmo, até ficar maluca com essas coisas. Bom, e a primeira possibilidade de coisa que tem para fazer dentro da faculdade, sem ser só dentro da sala de aula, foi algo que eu fiz logo no começo da graduação, que foi procurar uma liga acadêmica que eu me encaixasse mais, para participar ali ativamente como diretoria. E eu encontrei na minha universidade a Liga Acadêmica de Anatomia Humana, que é uma liga que compreende ali todos os cursos da saúde, querendo ou não, porque a anatomia é uma matéria básica dos cursos da saúde. E ela continua sendo minha liga de coração até hoje, isso eu não posso mentir. Então, desde que eu entrei como cargo de diretora de marketing, fui subindo para o cargo de vice, até que eu assumi por um período a presidência da liga. E isso para mim foi incrível, porque eu acompanhei cada pedacinho de perto. E para você que não sabe o que é uma liga acadêmica, a liga ela é muito mais do que um grupo. Ela é um mundo à parte, podemos dizer. Nós levamos então aulas, conhecimentos e eventos fora da sala de aula. Então, muitas coisas que a gente não consegue aprender dentro de sala de aula, as ligas expandem isso para fora e trazem esse conhecimento para os alunos e até propriamente para os professores. E foi a partir dessa minha entrada na liga que eu comecei a expandir a minha visão do que de fato é a faculdade. E eu posso dizer que eu vivi coisas assim que eu nunca imaginei viver. Nós então podemos visitar eventos de fora, nós ficamos sabendo desses eventos um pouco antes. Tive experiências pela minha liga C de anatomia humana, tive experiências com dissecação de cadáveres e assim, foi uma experiência que eu nunca imaginei ter, que eu nunca imaginei gostar. E é assim, é uma arte, como diria professor Eulâmpio, é incrível. Sem contar que você tem contato com muita gente ali desse âmbito ou até pessoas de fora, nesses eventos ou até nos eventos internos da própria liga. E se eu tivesse que definir em uma palavra a liga acadêmica, com certeza é networking. Depois disso, eu tive a oportunidade de conhecer grupos de pesquisa. O grupo de pesquisa que eu entrei, que eu vivo nele até hoje, que a gente brinca que é pacto de sangue, mas é uma brincadeira mesmo, porque é um mundo em que, se você gosta daquilo, você se apaixona e não quer sair nunca mais. E eu falo por mim mesma, tá? Eu entrei então no grupo de pesquisa em reabilitação musculoesquelética da minha faculdade, e eu sei que em diversas outras faculdades existem outros grupos também, assim como na minha. Existem até universidades que é como se fosse obrigatório o aluno participar de uma iniciação científica. Bom, quando eu entrei no GPREM, ou seja, no mundo da pesquisa, eu não entendia nada. Parecia aquele meme da Nazaré, que ela tá pensando, tem um monte de coisa. Para mim era um mundo completamente diferente que eu nunca pensei em vivenciar dentro da universidade. Para você ter ideia, eu não sabia nem procurar artigo, e foi lá que eu aprendi a fazer tudo isso e muito mais. E hoje eu vejo o quanto que isso fez diferença para mim como crescimento pessoal, profissional e até dentro de sala de aula. Porque muitas vezes os professores passavam trabalhos que nós, alunos, se não tivéssemos feito parte da iniciação científica, não saberíamos nem por onde começar. E ter feito parte da iniciação científica me fez meio que estar um passo à frente para que isso acontecesse com mais facilidade. E como eu disse, isso meio que me colocou um passo à frente. Tanto é que tive a oportunidade de crescer com alguns projetos dentro da iniciação científica, desde o zero, desde a escrita, a pesquisa, todo o desenvolvimento, coleta de dados, dependendo do tipo de pesquisa, até em outros projetos já cadastrados dentro da iniciação científica em que eu participava, sem contar os eventos científicos que eu pude levar aos meus projetos, e com certeza a melhor decisão da minha vida foi que um desses projetos serviu para a construção do meu TCC. E mais do que isso, lembra daquela palavra que eu falei, o networking? Em uma iniciação científica, o networking é imprescindível,
Porque se tem uma coisa que a gente tem que ter em mente quando se fala de pesquisa científica é que pesquisa não se constrói sozinho. Você precisa de pessoas, você precisa de um coletivo, você precisa desse networking para conseguir crescer nesse meio da pesquisa. E como dá para ver, eu sou bem suspeita para falar, mas foi dentro da IC que eu consegui enxergar o meu futuro, o próximo passo que eu ia dar além da faculdade. Dentro das universidades também existem as famosas monitorias. E calma, se você não sabe o que é, eu já vou te explicar. Eu cheguei a fazer monitorias em algumas matérias e, basicamente, a monitoria serve para você auxiliar o professor e os alunos inseridos dentro daquela matéria escolhida. Vou te dar um exemplo, tá? O que isso pode te ajudar? Eu, particularmente, aprendo muito ensinando as pessoas. Tanto é que o meu método de estudo clássico é estudar e depois falar tudo em voz alta, porque parece que eu me escuto e, além de ensinar as outras pessoas, eu também aprendo. Então, as monitorias serviram para me ajudar demais a entender de verdade aquele conteúdo inserido na grade curricular. E eu posso te dizer que dentro da monitoria você deixa de ser apenas um aluno, você passa a ter um olhar diferente até para si mesmo quanto para os próprios alunos inseridos ali. Outra coisa que eu particularmente adoro e eu recomendo para todo mundo é se envolver em eventos, não só eventos dentro da universidade, mas também eventos de fora, de outros lugares. E eu te digo, você não precisa só participar, mas você sabia que dá para participar da organização desses eventos? Vou te dar um exemplo também. Dentro da minha faculdade existe a Semana de Fisioterapia ou a Jornada de Fisioterapia, que eu particularmente sou apaixonada e eu vivo o semestre esperando por esse momento. Dentro dessa jornada, então, nós convidamos palestrantes, professores e até ex-alunos dos egressos a darem palestras e mostrarem um pouco das vivências de outros conteúdos que geralmente não são passados dentro de sala de aula ou que não são tão enfatizados. Então, dentro desse evento, eu tive a oportunidade de trabalhar por 2 anos consecutivos na organização, sendo o primeiro como diretora de marketing e o segundo como presidente discente da comissão. E assim, eu posso te dizer que é incrível, mas eu também preciso dizer que dá trabalho. Então você precisa estar preparado ali para todas as coisas que podem acontecer e as coisas que também não podem acontecer conforme o planejado. Mas mesmo que você não participe da organização por achar que não tem tempo ou que não consegue fazer aquilo, participar como ouvinte ou até como convidado é muito incrível também. Só de participar já vale muito a pena, porque além de você conhecer pessoas e fazer aquele famoso networking, você adquire conhecimentos extras, o que é de extrema importância e vale muito a pena. Sem contar que alguns eventos também contam com a apresentação de projetos científicos. Consegue perceber que tem uma ligação entre as atividades extracurriculares? Então isso é muito legal. Eu acho que a atividade extracurricular mais conhecida dentro das universidades são as atléticas. E com certeza você já ouviu falar alguma vez na sua vida sobre a atlética das faculdades. Eu cheguei a fazer parte da Atlética de Fisioterapia da minha faculdade, a CALP, por um período. Só que na minha universidade, a atlética se junta ao centro acadêmico. E eu vou te explicar o que é isso. Eu acho que todo mundo tem na cabeça que a atlética é festa, jogo, diversão. E sim, também tem essa parte e é muito legal. Mas quando ela se junta ao centro acadêmico, ela tem um papel fundamental em fornecer eventos, aulas, conhecimentos extras, grupos de estudos e até direcionamento para os alunos que estão chegando novo na faculdade ou até que estão saindo para o mercado de trabalho. Mas eu preciso ser sincera com você. Eu tenho essa mania de querer fazer tudo e dar conta de tudo e chega uma hora que a gente enlouquece. E não foi diferente comigo, tá? Eu cheguei a enlouquecer, cheguei a ficar muito cansada, então eu também tive que aprender a dar uma desacelerada. E se você é assim como eu, você também precisa aprender a desacelerar, pela sua saúde mental e física. Pensa comigo, as atividades extracurriculares elas servem para te auxiliar nesse processo de crescimento tanto estudantil quanto profissional. E se você começar a enlouquecer, pegar tudo e ficar muito cansado, esse seu crescimento nunca vai acontecer. Muito pelo contrário, só vai decair. E não é isso que a gente quer, né? Então, nós temos que aprender a utilizar as atividades extracurriculares da melhor maneira, sem se prejudicar. E assim, existem diversas outras atividades extracurriculares. Essas que eu citei não são nem metade delas. Como, por exemplo, projetos de extensão, PET Saúde, aluno ouvinte das pós-graduações, como o mestrado, por exemplo, entre diversas outras. Cada região, cada universidade, faculdade, cada curso que você escolhe ou que você participa, existem atividades extracurriculares diferentes.
Então basta você procurar a que mais se encaixa no seu perfil e a que mais você acha que vai valer a pena. E eu sei que não é todo mundo que de fato consegue viver essas experiências, seja por ter sua família, seus filhos ou seu trabalho que consome o seu tempo, mas eu te digo, se você tem a possibilidade e a oportunidade de fazer alguma dessas atividades ou todas as que você quiser, se envolve, eu juro que vale a pena. E sim, eu falo, a universidade, a faculdade tem capacidade para ser um mundo à parte. E você pode escolher de fato o que quer e o que não quer vivenciar dentro dela. Então, eu particularmente sempre prefiro viver tudo aquilo que está ao meu alcance, mesmo que depois eu olhe e falo, tá, isso não é para mim. E é normal dizer que aquilo não é para você. Faz parte do processo também. Então, me conta aqui nos comentários se você já viveu ou passou por alguma dessas experiências dentro da faculdade. E se você está começando agora, se envolve, entra, se entrega de coração, corpo, alma, tudo que precisar. Eu prometo que você não vai se arrepender. É legal. E não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever e acompanhar o canal, porque aqui eu vou te mostrar tudo isso e muito mais desse mundo de vida adulta, lifestyle, faculdade e tudo que tiver direito. Beijão e até a próxima!